noite. Mais uma vez eu quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor e a alegria estar falando agora esse programa Abrindo a Bíblia. E a todos vocês que têm acompanhado e têm sido abençoado a cada dia pela palavra de Deus. Eu quero, em continuação à palavra que a pastora falou, lendo também a Bíblia, mas agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e o versículo 8, que diz a palavra de Deus. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Bom, gente, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E nós acabamos de ouvir essa palavra, essa ministração maravilhosa pela pastora Ana Mirtes. Mas o fato que a Bíblia aqui nos fala, que as coisas de Deus são por fé. E sem fé é impossível agradarmos a Deus. O texto diz que Estevão era homem cheio de fé. E nós temos aqui algumas marcas na vida de Estevão que eu queria estar salientando. Conforme o próprio texto diz, que ele era um homem cheio de fé. É claro que nós não poderemos fazermos nada nas coisas de Deus, na obra de Deus, sem fé. E a Bíblia até nos diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o temem. Agora, há muitas pessoas que dizem que eu queria ter fé igual aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, ou queria ter fé como aquele pastor. É natural que nós julgamos constantemente que a nossa fé é pequena. E isso é natural porque os próprios discípulos do Senhor Jesus um dia disse: Senhor, aumenta a nossa fé. Reconhecendo eles também que necessitava de uma bênção de Deus para que a fé deles pudesse ser aumentada. Jesus então disse que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dando então só um exemplo, que se você crê em Deus, tudo é possível ao que crê. E fé, evidentemente, que é crer em Deus. Agora, quando falamos de fé, nós perguntamos: o que é fé? O que é fé? Deixa eu aqui abrir um parênteses. Diz que uma certa professora de criança perguntou num momento da sua aula se alguém daquelas crianças sabia definir o que era fé. E cada um deu um exemplo ali, mas uma criança de 7 anos levanta e disse: tia, fé é crer em Deus e não fazer perguntas. Estevão era cheio de fé. E a Bíblia diz de alguns tipos de fé. A primeira fé que eu quero salientar aqui na vida de Estevão é que existe uma fé natural. Estevão tinha esta fé, e todas as pessoas, independente de onde nasceram, da formação que tiveram, ou até mesmo das instruções que lhes deram, todo mundo, toda pessoa nasce com a fé natural. Talvez não crê no Senhor Jesus, porque não conheceram, ou até ouviram falar, mas não creu. Mas crê em alguma coisa. Todos creem em alguma coisa, ou é uma fé natural, porque a alma do homem clama por Deus. E se não conhece a Deus, começam a crer em outras coisas. Por isso a própria Bíblia diz: e como crerão se não há quem pregue? Então existe essa fé natural, é a fé que toda pessoa nasce com ela, todo ser humano. Existe
um segundo tipo de fé, que é a fé salvadora. É a fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas partem para a eternidade, ou muitos deixam de receber a salvação porque não ouviram a palavra de Deus, não teve quem instruísse. E a Bíblia diz dessa segundo tipo de fé, a fé salvadora, e essa vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa fé, ela nasce através do Espírito Santo e da palavra. Tem ainda um terceiro tipo de fé que eu quero estar falando, que é a fé como dom. Era esta fé que Estevão exercia aqui. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e maravilhas no meio do povo. Ora, irmãos, não era o cargo, ou amigos, não era o cargo que Estevão ocupava que dava a ele autoridade para fazer curas e milagres. Também não era o poder pessoal dele, simplesmente a fé que ele tinha em Deus. E eu venho a falar a você agora, e o momento que você está vivendo pode ser um momento de dificuldade, atribulado, passando por alguma adversidade na sua vida. Você precisa conhecer a palavra de Deus, viver mais a palavra de Deus, crer que Deus tem poder para interferir na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida profissional. É claro que nós cremos em Deus para a salvação da nossa alma. Porém, enquanto vivemos nesse mundo, nós queremos desfrutar o melhor de Deus aqui, recebemos as bênçãos de Deus. Ainda que Paulo diz que se nós crermos em Deus, se a nossa fé em Deus é somente para esta vida, somos os mais miseráveis homens. É fato, cremos em Deus nesta vida, mas também cremos em Deus para a vida eterna, para um dia chegarmos na eternidade. Agora, nós queremos viver o melhor de Deus aqui, desfrutarmos todas as sorte de bênçãos de Deus aqui. Quantas pessoas atribuladas, angustiadas, porque não têm recebido a palavra de Deus, e hoje nós vemos neste programa abrindo a Bíblia. Abrir a Bíblia, gente, é abrir o tesouro de bênçãos que nós temos na nossa vida e para desfrutarmos aqui. Eu costumo dizer na igreja que nós pastoreamos em Porangatu, ali no interior de Goiás, já bem na divisa, né? A última cidade do norte goiano, já bem próximo ao estado do Tocantins. E eu costumo dizer sempre ali na igreja, dons e bênção foram duas atitudes criadas por Deus. E Deus criou não para ele. Deus não fez dom para ele, muito menos Deus não criou bênçãos para ele. Deus criou bênçãos e Deus criou dom para dar àqueles que buscam a ele. Jesus nunca despediu ninguém de mãos vazias. Sempre ele tinha uma resposta, sempre ele tinha alguma coisa para atender a pessoa que aproximava dele, ou qualquer pessoa que aproximasse. Então nós temos que desfrutar aquilo que Deus fez, dom e bênçãos, e é para ser distribuído àqueles que buscam a Deus. Eu termino aqui a minha palavra dizendo esse último tipo de fé, a fé como dom. Isso é para sabermos que o dom ele é de Deus, e se nós buscarmos em Deus fé como dom, para que possamos alcançar todas as coisas, saiba que assim como Estevão foi um diferencial na sua época, assim como Estevão fez notória a sua vida, você também vai viver o melhor de Deus quando você crê na palavra de Deus, quando você reconhecer que Deus pode todas as coisas, e a sua fé
Não será mais uma fé natural como qualquer pessoa. Passa a fé salvadora porque você creu na palavra. E você vai muito mais além. Vai ter uma fé como dom de fazer o sobrenatural acontecer na sua vida e na sua família. Muito obrigado e que Deus te abençoe hoje e sempre. Obrigado, pastora Raquel. Glória a Deus. Obrigada, pastor Marcivon. Quero aqui agradecer este casal de pastores. Olha, quando chega pastor aqui, não falta é tempo, porque eles têm palavra, têm um ministério frutífero e eles têm o que compartilhar. Foi pouco hoje, mas eu creio tão lindo como Deus dirige, né? A pastora no Antigo Testamento, o pastor no Novo Testamento, a palavra de Deus foi aberta de uma maneira tão gloriosa, sabe? Falando hoje sobre a fé. Eu estava pensando essa semana, agora que vem na Bíblia, falar uma semana só sobre fé. Então já é como se fosse já o Senhor já falando, já, olha, dando aqui já uma palavra de encorajamento, um sinal de que deve ser essa a direção para a próxima semana aqui no Ministério Abrindo a Bíblia. Nós vamos, pode sentar, pastor, fique à vontade. Nós vamos, daqui a pouco mais, levantar um clamor pelas pessoas que estão nesse momento ligando, já chegaram os pedidos. Nós vamos orar pela tua vida, interceder pela tua causa. Mas eu quero agradecer a esses pastores. Obrigada por trazer a palavra de Deus. Vocês vivem ela, vocês pregam ela, vocês estão dirigindo pessoas, abrindo a palavra todos os dias para as mulheres, para os homens, dirigindo vidas. Pastores faz isso, dirigem, eles cuidam das suas ovelhas, né? E cuidam com a palavra, né? Eu acho que a palavra de Deus não pode faltar, né? Na vida do pastor, é um alimento essencial. Muito obrigada, pastor Marcivon. Nós te agradecemos. A pastora já falou um pouco aqui da nossa vida pessoal, do nosso trabalho, do nosso ministério. E eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão a você, pastora Raquel, a toda a organização das Boas Novas, ao pastor Samuel Câmara, né, que é colega nosso, né? O pastor Jonas Câmara aqui, que é o nosso pastor local. Né? Deixar aqui o nosso abraço de agradecimento pela Assembleia de Deus do Ministério de Missão, pelo fato de que nós estamos aqui ocupando o espaço Canaã, e como, não por estarmos aqui, pastora, mas antes de estarmos aqui, uma palavra que o pastor Samuel Ferreira, que é o nosso presidente hoje em exercício, sempre fala, pastora Raquel, quando bate na missão, bate em nós. Quando fala bem da Assembleia de Deus Missão, fala bem de nós. A gente sente, porque somos a Assembleia de Deus. Amém. Aonde quer que estivermos, a gente passa nas cidades, nós temos um grande trabalho missionário no Nordeste, e a gente passa a ver as igrejas, a Assembleia de Deus. Eu não quero saber se é missão, se é a Assembleia de Deus Madureiro, se é outro ministério. Estamos ali pregando a palavra de Deus. Então, nossa palavra de agradecimento. A noiva de Cristo, é a noiva, é a igreja. Cristo, a igreja. Nós somos um só. Então, a minha palavra de agradecimento por esse espaço. E eu deixo aqui a palavra de agradecimento do nosso pastor presidente, que ao falarmos para ele que estaríamos aqui, eles levam meu abraço, a pastora Raquel, ao ministério. Então, em nome do pastor Samuel Ferreira, nosso presidente, também em nome do nosso presidente local ali do estado, pastor Oides, muito obrigado por este espaço. Deus abençoe e é sempre uma alegria receber-os conosco. Eu que agradeço, pastores, pastor Marcivon, pastora Ana Mirtes, amigos já. Eu conheci esse casal quando eram solteiros. Eles se encontraram no melhor lugar para... Eu tinha 17 anos. Você era bem novinho, né, 17. Era dos mais novos, né? O pastor Samuel Ferreira, nós tínhamos 17 anos lá. Exatamente. Mas quando eu fui, eles já estavam no último ano dele, terceiro ano, né? Então, quase nem ele de Goiás e eu de São Vicente, São Paulo. Que coisa. Mas você conhece. Não, mas aí sempre dá um jeito, não vai? Bilhetinho na Bíblia. Que coisa boa, né? Uma mensagem para você da sua Bíblia. Amém. Mas foi assim que eu conheci o pastor Cláudio Rogério também. Foi no abençoado IBAD, né? No seminário. E Deus faz essas coisas tremendas. A gente vai agora para um breve intervalo e nós vamos voltar orando, fazendo aquilo que é tão tremendo, porque a palavra vai junto com o coração. Nós vamos ministrar e orar pela tua causa. Já está aqui no estúdio, já os pedidos já chegaram, e eu vou convidar os pastores para nós levantarmos um clamor daqui a pouco mais